Olá, eu sou Clarissa Bruzzi e este é o quarto e último episódio do livro Mensageiro de Catsapa, síntese cósmica da doutrina espírita, apresentada através de 20 pontos fundamentais, cuja análise relativa se encontra no livro Espiritismo Doutrina Integral. Nos 3 primeiros episódios, trouxemos a história do monge Raul e de Ananda, que narram a experiência que tiveram junto aos templos monásticos e como foi o resgate pós-desencarne das falhas cometidas. Tiveram que ressarcir o contemplacionismo da última vida através de trabalho, atitudes proativas, constituindo mérito para caminhar junto à sagrada finalidade. Descobriram a tristes penas que ninguém atinge a sagrada finalidade senão por mérito, trabalho e por intermédio da lei fundamental. E para ajudar no entendimento de tudo o que foi dito, o livro traz alguns pontos para reflexão que nos permitem adquirir bagagem doutrinária e, se usados com inteligência, ajudar-nos nessa jornada evolutiva. Não se esquecendo que a verdade está dentro de você e lá onde realmente deveria ser encontrada. O primeiro item fala sobre o Deus vivo, que é o Espírito e verdade, é a essência onipresente ou fundamental, a quem devemos adoração em Espírito e verdade ou sem interferência material de qualquer ordem. Nenhuma palavra, nenhuma imagem terrena jamais poderia defini-lo, porque ele, o nosso Pai, é divino e inefável. Sua luz, sua glória e seu poder, quando vistos e vividos pelos grandes místicos, fê-los dizer que nada jamais poderá ser dito, como a definição de Deus. Quem isto alcançou, afirma com razão, que somente ao que isto alcança é dado sentir a onipresença divina, e que falar não adianta, porque o inefável deve ser atingido e vivido, não falado ou comentado. O segundo item fala sobre criação, e assim chamada é constituída de espírito e matéria. Matéria começa nas gamas de energia, entra nas gamas do fluido e vai se condensando. Entrando nas gamas de líquidos e sólidos, as densidades e intensidades variam profundamente na constituição dos mundos e dos corpos em geral. Porém, a serva do espírito jamais deve ser adorada ou tida como se fosse mais do que ele. Na terra ou nos enfim dos mundos, deve ser apenas bem usada, jamais adorada. Quanto ao espírito, seja na terra ou onde quer que seja, sua finalidade é crescer em si mesmo, evoluir e atingir o grau crítico. E aqui no item 3, a evolução, processo normal até mesmo para a matéria, que vem da condição infra e vai marchando para o estado ultra. Poucos sabem disso, mas é verdade simples. Quanto ao espírito, vem de antes de habitar a matéria densa através de reinos e espécies. Depois de ingressar na espécie nominal, evolui em caráter inteligente, até atingir o grau de unidade vibratória com a essência divina, que é o grau crístico ideal. Os mundos, as vidas, o tempo, o espaço, as condições e as situações concorrem para a sua evolução. No quarto item, fala sobre o processo evolutivo, que importa no trabalho interior, na edificação do reino do céu, que cada um tem dentro de si, mesmo que, como ensinou Jesus, não virá com mostras exteriores. Portanto, compreenda as funções dos fatores mesológicos expostos. Uma síntese no ponto 3. Uma vez que Deus, a essência primeira em si mesmo, tudo se engendra, sustenta e determina, cumpre que se dê o devido respeito e o que dizemos ser relativo sem ser o espírito, por ser aquilo de que o espírito faz uso a fim de ir cristificando. Quem não sabe honrar a tudo quanto o Pai Divino colocou diante de si para servir de instrumento evolutivo, certamente não sabe honrar o Pai Divino. E aqui cabe um parênteses, para a gente explicar que isso é força motriz da história do Mensageiro de Catsapa. A jornada evolutiva, ela exige trabalho, ela exige comprometimento, e nada virá de graça. Precisamos estar atentos, vigiai, orai, vigiai ao tempo todo e nos observar com o que estamos fazendo de acordo com as leis fundamentais. A contemplação apenas não vai levar a uma jornada evolutiva próspera, vai nos fazer ficar estagnados. Então busquemos o trabalho com base na verdade fundamental. O quinto item fala sobre verdade absoluta, que é constituída de Deus e de suas leis regentes. Ao mais, tudo se costuma chamar verdade relativa. É impossível o espírito evoluir e atingir o grau crístico ou de sintonia vibratória com o Pai Divino, sem ser por meio ou através de tudo aquilo que constitui a verdade relativa. Nisto importa o máximo de atenção, porque disto é que deriva o saber amar a Deus e a si próprio e ao próximo. Amar ao próximo não é apenas reconhecer nele as mesmas razões de origem, evolução e finalidade. É, antes de mais nada, fazer tudo pela sua melhora, em geral. E aqui a gente traz o aspecto da verdade dos homens e a verdade fundamental. A verdade fundamental, ela é imutável, ela não tem condições. E tudo aquilo que é posto pelo homem, ele está sujeito a alterações, está sujeito ao relativismo da carne. Então, a gente tem que desconfiar daquilo que é posto
pelos homens e não vem de Deus. Então, quando a gente vê as grandes religiões, a gente teve grandes adulterações. A mensagem foi a mesma, a gente vai ver no item 6, quando a gente falar sobre a lei de Deus. A mensagem foi a mesma em todas as religiões. Mas, quando foi trazida aos homens, com um pouco as mensagens foram sendo corrompidas. E muito do homem foi colocado naquilo. Então, que a gente saiba discernir a verdade fundamental, aquilo que é de Deus e aquilo que é de homem. Porque aquilo que é de Deus leva aos céus maravilhosos, e aquilo que é do homem pode nos fazer perder essa encarnação. Então, que estejamos atentos a isso. No item 6, a lei de Deus ou código divino. É o reflexo intelectual da lei de equilíbrio cósmico. Ela tem 3 sentidos, e por eles dá testemunho da moral, do amor e da revelação. Para executar o primeiro mandamento, ou amar a Deus em espírito e verdade, cumpre que o espírito se tenha elevado à condição de espírito e verdade, isto é, que tenha feito toda a escalada biológica. Os demais 9 mandamentos são o caminho, a trilha a seguir, pois quem não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. Ninguém ouvide, portanto, que para viver conforme a lei de Deus, importa que se tenha feito toda a escalada evolutiva ou biológica. E quanto ao terceiro sentido, é aquele que afirma ser revelação, instrumento de advertência, ilustração ou consolo. Mas ela sempre foi transmitida através dos anjos, almas ou espíritos. Como lembrete, fica dito que a lei de Deus é conhecida desde os mais remotos Budas, tendo nos dias de Moisés havido mais um fenômeno de retransmissão. Aqui, a gente observa o que eu falei antes, que a lei vem sendo trazida há milhares de anos. Se você for pegar os grandes livros, as grandes bíblias da humanidade, toda vez vai ser o mesmo cerne, a mesma mensagem que a gente vê nos 10 mandamentos escritos de forma diferente, mas a essência está ali. E o que aconteceu? Nós, homens, ao longo das nossas encarnações, a gente conseguiu corromper isso em nome de poder, em nome de privilégios, e com isso corrompemos outras pessoas que seguem isso também. Então que a gente seja responsável pelos nossos atos em transmitir a verdade e não nos preocuparmos em adulterá-la, em ganhar poderes, em ganhar interesses próprios, que a verdade esteja acima de tudo e que seguir os 10 mandamentos é o nosso caminho. Deus nos deu um passo a passo de como atingir a sagrada finalidade e nos esquecemos muitas vezes de acompanhar isso. Entrando no item 7, o Cristo é grau cósmico, pertencendo a ele todos aqueles espíritos que ultrapassaram as obrigações encarnacionistas. Ora, o Cristo não é simplesmente um Cristo, existem diversos níveis de gradações de Cristo. É o grau mais alto na jornada evolutiva, é o que buscamos para atingir. Quanto mais perto de Deus estamos, mais elevado o nosso nível. Mas não se engane, nenhum Cristo chega ao 7º, 8º céu sem merecimento, sem ter errado, sem ter trabalhado e sem ter feito tudo o que estamos passando agora. O Cristo de hoje já esteve em nosso lugar há milhares e milhares de anos atrás. Então que a gente entenda que aquilo é o nosso caminho, a nossa finalidade e que ninguém chega a um grau crístico, a um grau de comunhão a Deus por milagre, por espera e por contemplação, como a gente vê no livro. Indo para o item 8, o Cristo planetário é aquele espírito que já pertence a um grau crístico que foi designado para ser tutor de um planeta. Então, como a gente falou ao longo da história, você tem níveis de hierarquia e tem sempre um Cristo responsável por cada planeta, e cada planeta vai ter os que respondem a esse Cristo, e que respondem, isso vai no macro ao micro, a gente vai ter essa hierarquia para o universo, as galáxias, e vai ter essa hierarquia no planeta. Então, o mundo espiritual ele tem uma ordem, uma regra, e a gente, por merecimento, por trabalho e por amor. Então, seguindo as leis fundamentais. O item 9 fala sobre os grandes iniciados, que foram todos os precursores do Divino Mestre. Aquele que veio rasgar o véu de Ísis, ou abrir as portas dos cenáculos esotéricos. Então aqui houve são aqueles que vieram trazer as mensagens, que foram trazer os conhecimentos, as verdades fundamentais. Então a gente teve muitos grandes iniciados ao longo da vida da Terra, né? E muitos são reconhecidos por uma ou outra religião, outros são reconhecidos apenas por algumas, mas sempre houve aquele que veio trazer as mensagens. A gente tem Buda, Rama, Vedas, Hermes, Zoroastro, Krishna, Orfeu, patriarcas hebreus, Jesus, Moisés, que trouxeram grandes verdades para a gente. E muitas vezes a gente ignora elas. Mas a grande máxima que eles trazem é o moral, o amor e a revelação.
todas as mensagens que eles trouxeram são fincadas nessa tríplice verdade. Então, não esqueçamos disso. Vamos batalhar, vamos ler, entender e buscar aprender também com o que foi dito no passado. E estudando o passado, a gente vai acabar verificando que muito do que a gente tem hoje veio lá de trás, que foi corrompido. Então, olha a importância da gente não corromper, inclusive o que a gente tem posto hoje, né? O nosso grande trabalho de manter a doutrina como ela é, sem corromper novamente. O item 10 fala sobre o batismo do Espírito, ou a revelação. E a revelação é parte importantíssima da nossa encarnação, do nosso planeta, do mundo espiritual. Ela traz o Consolador, ela ilustra, ela traz conceitos doutrinários, e toda vez que a revelação é truncada, a gente tem um período de trevas, de ranger dos dentes. Então, que a gente não esqueça que a revelação é uma graça que recebemos, que ela deve ser feita, cultivada e não esquecida, e feita com discernimento, inteligência e amorosidade. Continuando no item 11, que continua abordando a revelação, ela é cultivada nos moldes do Cristo, como expõe o livro supracitado, em forma totalmente sobre os poderes da imortalidade, evolução, responsabilidade e reencarnação, comunicação e habitação universal do Espírito. Quem ler o livro Lei, Graça e Verdade, Espiritismo, a Doutrina Integral, certamente ficará ciente dos fundamentos gerais da excelsa doutrina deixada pelo Cristo. Aqui é um livro que ele traz, que vai ajudar, está disponível no nosso site, o livro Lei, Graça e Verdade. Recomendo que vocês baixem para ler, ter acesso a esse conhecimento sobre a revelação. No item 12, ele vai falar sobre o Pentecostes, que foi o início da Igreja Viva do Cristo, que ficou funcionando como feição humana do caráter normal. Os dois livros que ele citou acima estão fartos de elementos informativos a respeito. E o Pentecostes foi o derrame da revelação na época de Jesus. Então, é muito importante a gente não esquecer isso. O cristianismo, tal como não o catolicismo, ele trouxe a revelação. Ela está presente. Se você ler o livro de Paulo, ele ensina como fazer uma reunião de oração em que há o cultivo da revelação. Então, a gente como homem, ao longo das nossas encarnações, até isso a gente conseguiu corromper, e a gente não pode deixar isso se perder novamente. No item 13, a necessidade tange o espírito. Então, aqui ele fala sobre a necessidade de trabalho, a necessidade de crescimento. Então, ela está em todas as fases evolutivas. Em muitos casos, a necessidade toma a feição de dor, tanto mais obrigando a conhecer e a solucionar problemas de verdade e do bem. Ninguém deveria fazer confusão entre os fenômenos necessidade, dor e evolução, embora seja exato que andem paralelas na vida do espírito até o dia em que este tenha atingido a perfeição, à custa de se fazer puro e sábio, as tenha deixado para trás ou ultrapassado. A necessidade e a dor, elas não necessariamente são inseparáveis. A gente pode ter a necessidade sem a dor. É que às vezes a espiritualidade se utiliza da dor para que a gente faça entender a necessidade e consiga caminhar rumo à evolução, a uma jornada evolutiva mais próspera. No item 14, ele fala sobre pureza e sabedoria. Então, começa assim: eis de que é feita a perfeição, pureza e sabedoria. Entretanto, quem poderá vir a ser puro e sábio sem prezar o amor e a ciência? Quem tiver vontade de ser realmente cristão, que quer dizer adepto ao programa autocristificador, nunca deixe de levar a sério essas palavras: moral, amor, revelação, ciência, pureza, sabedoria e perfeição, porque elas significam luz, glória, poder, em virtude de refletirem a união com o Pai Divino. O item que fala sobre erros e anomalias. Eis do que estão fartos os mundos inferiores, quer seja no plano espiritual, quer seja no plano material. As alterações éticas e estéticas tanto podem se apresentar num como no outros planos, e muitas vezes nos dois, por causa da imperfeição geral. As formas perfeitas ou simétricas e as condições éticas de elevado teor somente são possíveis com a evolução, nos mundos inferiores, material e espiritualmente. Por todas as partes se notam os erros e as anomalias, por todas as partes as carências de evolução e de perfeição, por todas as partes a necessidade de tanger o espírito, a fim de que ele procure solucionar o problema da verdade e libertação. Os erros não são os desejados, mas eles às vezes são precisos. Muitas vezes aprendemos com os nossos erros e caminhamos junto à evolução. Então não é porque erramos que estamos em grande falta.
O erro, às vezes, foi necessário para a nossa caminhada evolutiva. O que a gente tem que entender é que o erro precisa ser um aprendizado e não uma constante na nossa jornada evolutiva. No item 16, lei e justiça, eis as forças divinas que se ocultam nas profundezas da alma, obrigando no sentido de libertação final por superação da ignorância e do erro. Quem chega a conhecer as leis regentes e a viver para o amor, esse é que vem reconhecer a lei e a justiça, tornando-se harmônico com o Pai Divino. Ele dirá em qualquer tempo e local de que a Deus ninguém irá, sem ser através das leis que regem a chamada criação, porque chegou a saber que Deus não é particularista, que a lei não é sectária e que a justiça não tem parentes. Aí sim ele atingiu aquele ponto ideal. E que pode dizer que a libertação vem do conhecimento e do cultivo da verdade. Ora, a lei e a justiça, elas estão intimamente ligadas, porque nada passará da lei sem que tudo se cumpra. Então, ela é essencial para nós, é o nosso norte. E a justiça divina, ela é íntima, ela é inerente a nós. Então não é um terceiro que virá julgar a nós, e sim a nós mesmos que vamos julgar os nossos atos. Tudo que eu faço fica registrado no meu perispírito. E quando eu desencarno, eu terei que responder ao que eu fiz de errado e positivo. E aquilo vai ficar como se fosse um balanço, um saldo positivo, um saldo negativo. E o que a gente espera é que o nosso saldo positivo seja infinitamente maior que o nosso saldo negativo quando a gente desencarnar. Que a gente trabalhe por isso no dia a dia, nas pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que fazem a diferença. Então, é que a gente sempre vigie os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nossa jornada evolutiva seja no caminho à evolução. No livro aqui, muito foi se dito sobre a jornada evolutiva, sobre o contemplacionismo, sobre os erros, sobre o que foi feito, o que deixou de ser feito, e que a gente trabalhe para que isso seja um caminho de evolução, que a gente entenda que o nosso trabalho resulte em saldo positivo em cumprimento da lei e da justiça divina. O item 17 fala sobre o cristianismo. E não confundam cristianismo com catolicismo. O cristianismo é o cultivo da lei fundamental, a vivência, a doutrina do caminho que Jesus trouxe, e não o cultivo das regras da Igreja Católica. O cristianismo é muito mais do que isso. No item 18, ele fala sobre a corrupção do cristianismo e como o cristianismo se tornou catolicismo e foi truncada a revelação durante a corrupção. Então, a doutrina do caminho foi adulterada nesse último item. Então, é muito importante a gente entender a diferença de que catolicismo, a religião católica, ela não é dona do cristianismo. O cristianismo existia antes do catolicismo. E o cristianismo é a doutrina do caminho. É seguir os 10 mandamentos. Não tem religião, não tem dogmas, não tem rituais. É muito mais do que isso. O item 19 fala sobre a restauração do cristianismo, que começou quando houve o retorno do cultivo da revelação. Foi um trabalho imenso que foi feito pelos grandes iniciados, podemos citar Wycliffe, Hus, Joana d'Arc, Lutero, Giordano Bruno. E essa restauração tem um caráter de processo evolutivo e não de medida executada total e repetidamente. Então é uma evolução para restaurar aquilo que foi corrompido. No item 20, o Espiritismo é o mesmo caminho do Senhor, que foi o nome do cristianismo primitivo, tendo por fundamento a lei de Deus, que o Cristo veio executar ou cumprir. Nunca poderá estar fora da moral que dignifica, do amor que diviniza e da revelação que adverte, ilustra e consola. Não tem e jamais deverá ter o caráter de seita religiosa. Basta que seja a doutrina do Espírito e da verdade. Os conceitos doutrinários trazidos nessa última parte do livro nos ajudam a entender um pouco dos conceitos que foram explicitados ao longo da narrativa histórica. Que a gente perceba, leia esse livro com o coração aberto, buscando entender, buscando pesquisar mais doutrinas em outros livros, que a gente consiga caminhar rumo à evolução e aprender com os erros narrados na história. Esse livro nos traz a importância do trabalho espiritual, do trabalho da carne também, e de como é importante viver a encarnação ao seu máximo, aproveitar essa oportunidade de trabalho que nos é dada rumo ao caminho da jornada evolutiva. E este foi o livro O Mensageiro de Caçapa. Espero que tenham gostado e que curtam a nossa página no YouTube, sigam o nosso site Conhecer para Transformar, ativem o sininho para as próximas publicações nossas e até a próxima.